Eu quero falar com você nessa noite, querido, sobre o tema Alcancem as promessas. Alcancem a promessa. Será que você pode falar para alguém que está do seu lado nessa noite? Alcance a promessa. Abra comigo então sua Bíblia em Gênesis 13. Gênesis capítulo 13. E Deus vai falar conosco de maneira tremenda nessa noite. Prometo que eu serei breve, serei rápido e fiel à palavra que Deus colocou no meu coração nessa noite. Livro do Gênesis, livro do Bereshit, vou gastar meu hebraico, ninguém entendeu. Gênesis 13, versículo 14, diz assim: E o Senhor disse a Abraão, depois que Ló se apartou dele, eleva agora os teus olhos e olha do lugar em que estás para o norte, para o sul e para o leste, e também para o oeste. Porque toda a terra que tu vês, para sempre eu te darei, e a tua semente. Eu vou repetir o versículo 15. Porque toda a terra que agora tu vês, para sempre eu te darei, e a tua semente. E farei da tua descendência como o pó da terra, de modo que, se algum homem puder contar o pó da terra, então também a tua semente será contada. Levanta-te, caminha pela terra no seu comprimento e na sua largura, pois a ti eu te darei. Amém? Meu irmão, eu quero falar nessa noite, como eu já disse para vocês, sobre alcançar as promessas que Deus disponibilizou para nós. Do Gênesis ao Apocalipse, nós vemos, sentimos diversas promessas que o Deus de Israel faz ao seu povo. Tem alguém aqui nessa noite que tem promessa? Amém? Querido, as promessas de Deus nada mais, nada menos são aquilo que Deus falou que ia fazer por nós, para nós, ou através de nós. Do Gênesis ao Apocalipse, você vai ver o Deus de promessas olhando para o povo e dizendo: olha, eu vou fazer isso. E em determinado tempo, o tempo em que Deus escolhe, Ele realiza as promessas, mediante as circunstâncias em que aquela pessoa está, ou mediante o tempo em que Deus determina para elas. Tem alguém me ouvindo, amém? Então, querido, Deus disponibilizou várias promessas que vão acontecer para nós, que vão acontecer para a nossa família, que vão acontecer para o nosso ministério, que vai acontecer para a nossa casa. Mas a promessa que eu destaco aqui nessa noite é justamente da terra prometida, justamente a promessa que Deus fez a Abraão, até então que se chamava Abrão. Mas eu quero que você memorize na sua mente, nessa noite, em que todas as vezes que eu disser a terra prometida ou a promessa, eu quero que você leve em consideração, olhe para mim, a sua promessa, a promessa que Deus fez a você. Eu não quero que você se preocupe com a promessa do seu vizinho da direita ou com a promessa do seu vizinho da esquerda, mas eu quero que você preste atenção e se lembre das promessas que Deus fez a você. Em Gênesis, o versículo que nós lemos, Gênesis 13, 14, nós vemos que Deus promete a Abraão a terra prometida. Deus olhou um dia para o homem e disse: Abraão, sai da sua casa, no meio da sua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. A promessa que Deus faz a Abraão, preste atenção nisso, que isso é importante. A promessa que Deus faz a Abraão não se cumpre em Abraão. A promessa que Deus faz a Abraão se cumpre em Josué, porque Deus disse que ele herdaria a terra, mas a terra só é herdada quando Josué toma posse dela. Eu digo para você nessa noite, meu irmão, minha irmã, que tem promessas que Deus vai fazer para você, com você, mas tem promessas que Deus vai fazer através de você. Tem promessas que não vai ser diretamente para você, mas que vai ser para os seus filhos,
ou para os filhos dos seus filhos. Tem alguém aqui que recebe essa palavra? Eu profetizo nessa noite que a sua geração será uma bênção. Eu profetizo que a sua geração não precisará pegar emprestado, ela dará para emprestar. Eu digo que a sua geração não precisará correr atrás de bênção, a bênção vai correr atrás dela. Bendito será você e bendito serão os filhos dos seus filhos, meu amado. Agora preste atenção, a promessa que Deus fez a Abraão e é cumprida com Josué, leva muito tempo, sim ou não? Leva muito tempo para acontecer, leva muito tempo para se concretizar. Então, eu quero destacar alguns nomes com você, que saltaram aos meus olhos nessa tarde, para que nós possamos pegar como exemplo, para que nós possamos alcançar as promessas de Deus, tá bom? Eu destaquei aqui 6 nomes, repita comigo: Abraão, Isaque, Jacó, José, Moisés, Josué. Querido, o primeiro nome, o primeiro grupo, na verdade, que eu destaco com você, para que a terra fosse alcançada, é o grupo de Abraão, de Isaque e de Jacó. Desses 3 nomes eu formo um grupo nessa noite. Quem está comigo aqui? Desses 3 nomes eu formo um grupo. Você deve se lembrar que Abraão casou-se com Sara e gerou a Isaque. Isaque casou-se com Rebeca e Rebeca gerou a Jacó. É o seu nome mesmo, Rebeca. E Jacó se casou-se com Raquel, e que gerou a José, o próximo nome da nossa lista. Mas o primeiro ponto que eu quero destacar com você, meu querido, são justamente esses 3 nomes: Abraão, Isaque e Jacó. Sara, Rebeca e Raquel. Meu querido, preste atenção, que em todos esses casamentos, em toda essa linhagem, em toda essa geração, eu vejo uma coisa em comum. Eu vejo a infertilidade no útero dessas mulheres. Eu vejo Sara não podendo gerar Isaque, mas gerou. Eu vejo Rebeca não podendo gerar Jacó, mas gerou. Eu vejo Raquel não podendo gerar José, mas gerou. Querido, porque quando Deus faz uma promessa, eu me lembro quando eu comecei a estudar a Bíblia, e foi o primeiro versículo que eu decorei. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Por acaso Deus falaria e não cumpriria? Querido, se existe uma promessa para acontecer da sua vida, não tem infertilidade alguma que vai te parar. Agora preste uma atenção. Além dessa coisa em comum, a infertilidade no útero dessas mulheres, sabe o que eu vejo mais? Sobre cada casal desse? Eu vejo também a constância. A constância foi um ponto fundamental para que a promessa que começou em Abraão e terminasse em Josué fosse cumprida. Pense comigo, porque Abraão, quando olhou para Sara e viu que Sara era estéril, poderia ter desistido, poderia ter deixado de orar. Isaque, quando olhou para Rebeca, poderia ter olhado e dito: olha, minha mulher não pode gerar filhos. Quando Jacó olhou para Raquel e disse: minha mulher não pode gerar filhos, eles poderiam ter parado. Mas, querido, aprenda, a constância, ela é fundamental na vida de quem tem promessa. O significado de constância: persistência, insistência, obstinação, aquele que não muda, aquele que não varia. A verdade, querido, é que eles poderiam ter desistido quando as mulheres deles, o útero das mulheres deles estavam secos. Mas, na verdade, eles preferiram ser constantes. Sabe por quê, querido? A constância é a grande chave, a chave para acessar o sobrenatural de Deus na sua vida. Eu vou repetir. A constância é a grande chave para você acessar o sobrenatural de Deus na sua vida. Tem coisas que você ainda não viveu, sabe por quê? Porque você parou. Tem coisas que você ainda não viveu porque você estacionou. Você parou a escola,
você parou o trabalho, você parou o casamento, você parou o ministério, você parou a igreja, você parou aquilo que Deus te deu, você parou os propósitos que Deus colocou nas suas mãos, você parou, você estagnou. E na vida cristã, é preciso ter constância. A constância é o combustível de todo cristão. A constância é que vai fazer você orar, que vai te encorajar para você jejuar, a constância na oração, a constância no jejum, a constância na adoração. A constância vai te elevar de nível. Querido, sabe por quê? Quando eu olho para Abraão, Isaac e Jacó, quando eu vejo esses homens constantes, e não somente eles, mas em toda a Bíblia, eu não vejo Davi parando para o gigante. Tem alguém comigo aqui? Eu não vejo Davi parando para o gigante. Eu não vejo Noé parando para o dilúvio. Eu vejo Noé levantando e construindo a arca, porque o dilúvio estava vindo. Eu não vejo Davi olhando para o gigante ficando com medo, mas a constância fazia Davi dar passo após passo, ir na beira do rio, pegar uma pedra e jogar na cabeça do gigante. Querido, e principalmente, eu não vejo Jesus parando para a morte. Eu não vejo Jesus diante da morte e se mostrando uma pessoa inconstante, de altos e baixos, mas eu vejo Jesus constante em todo o tempo. Uma coisa que o pastor Israel disse aqui há um tempo atrás, e que eu guardo comigo, foi: a pessoa que é no Senhor, a pessoa que é constante, ela não erra, as decisões dela são no Senhor. Ela não tem dúvida, todas as decisões dela são tomadas no Senhor. Os seus conselhos dados são dados no Senhor. 1 Coríntios 15, 58, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, firmes e constantes, firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é em vão. Querido, você acha que os diáconos vêm para cá trabalhar e pegam cadeira, aspiram chão e abrem porta, abrem estacionamento? Você acha mesmo que esse trabalho no Senhor vai ser em vão? Você acha que a pessoa que vem limpar a igreja na segunda-feira aqui, meu querido, você acha que esse trabalho é em vão? Você acha que os voluntários aqui que atuam no louvor, o seu trabalho é em vão? Você acha que você que mexe na mídia, você que prega, você que faz alguma função, fica com as crianças, é em vão? Não! Mas para isso é preciso constância, porque a igreja que é constante, ela avança. Querido, quem é inconstante só anda em atraso, porém quem é inconstante se torna imparável. O inconstante, ele só anda atrasado, ele não sabe o que está acontecendo na vida. A pessoa que é inconstante, ela não sabe nem que dia da semana, nem que horário ela está, e nem que dia do mês. Agora não, o constante, ele é imparável. Mateus, me mostra que a inconstância, a pessoa que é inconstante só anda em atraso. Te mostro, o povo do deserto. Esse mesmo povo que Deus prometeu a terra prometida para eles. Queridos, 40 anos ficaram caminhando e sabe qual que era o limite máximo de dias para que eles pudessem ficar andando no deserto, se eles fizessem o trajeto correto? 40 dias, 45 dias aproximadamente. Ou seja, 40 dias se tornaram em 40 anos. Sabe por quê, meu querido? Porque para sermos constantes, nós precisamos nos abdicar de muitas coisas. E também nos dedicar em muitas coisas. E nesse exemplo específico, sabe o que nós precisamos nos abdicar? Da murmuração. A pessoa que murmura, ela é sempre inconstante, pode reparar. Está chovendo, reclama. Está fazendo sol, reclama. Está com muito dinheiro, reclama. Está com pouco dinheiro, reclama. Muito dinheiro não, né? Muito dinheiro sempre vai ficar de boa. O time dela ganhou, reclama. O time dela perdeu, reclama. Ah, a Inglaterra saiu do Brexit, reclama. A Inglaterra ficou, reclama. Não, o pastor veio de camisa rosa, reclama. O pastor veio de social, reclama. Não, o louvor demorou 20 minutos, reclama. Não, o louvor ficou 40 minutos, reclama também. Nada está bom para ela. Querido, retira a murmuração da sua vida.
A murmuração é um empecilho que faz você avançar. É um quebra-mola que faz você diminuir a velocidade todas as vezes que você murmura. E sabe o que nós temos que nos empenhar? Principalmente, nós temos que nos abdicar da murmuração e nos empenhar na gratidão. Querido, quem é grato não tem para onde correr. A pessoa que é grata, ela não tem inveja de ninguém. A pessoa que é grata, ela tem as coisinhas dela, é simples, é bonita, é arrumada, mas ela não quer de ninguém. Sabe por quê? Porque ela sabe que aquilo que ela tem foi Deus que deu para ela. Querido, que repouse sobre nós o espírito de gratidão nessa noite. Que repouse nessa noite um espírito. Que repouse nessa noite um espírito que possamos agradecer quando levantamos, quando comemos, quando dormimos, quando acordamos, quando vestimos. Querido, preste atenção, você está respirando. Quantas pessoas estão agora nos últimos minutos da sua vida e você vai sair desse culto maravilhoso, talvez vai passar num lugar para comer alguma coisa, vai levar a sua família em casa, vai dormir, vai ter um colchão, vai ter uma cama, vai ter uma casa. Querido, gratidão revela caráter. Quer conhecer uma pessoa? Saiba se ela é grata. Se ela é grata à família dela, se ela é grata à casa dela, se ela é grata aos pais dela, se ela é grata a Deus principalmente, se ela é grata ao pastor, se ela é grata de forma geral na vida dela. Se você está do lado de uma pessoa que só murmura, que só reclama, cara, abandona. Abandona. Desapega. OLX. Aleluia. Estava doido para fazer isso. Querido, o primeiro ponto que eu falo com você é sobre constância. Repita comigo, constância. Agora, o segundo ponto que eu vejo depois de Abraão, Isaac e Jacó. Jacó gerou a José. Coloca na tela para mim, por favor. José. Eu vejo ele como um exemplo de liderança. Sabe por quê, querido? José liderava sobre seus irmãos. Como assim, Mateus? Eu nunca vi na Bíblia José falando para os seus irmãos eles irem, voltar para eles voltarem. Não, você nunca vai ver. Mas você vai ver que o termômetro da casa de José era os sonhos de José. Toda vez que José falava assim, sonhei, os irmãos se iravam. Todas as vezes que José falava, eu sonhei com 11 estrelas se curvando o sol e a lua perante mim, os irmãos se iravam, também puderam. Um sonho desse. Sabe o que acontece, querido? É que Deus gosta. Não, Deus ama gente que sonha. Deus é apaixonado por gente que sonha. Mas não é esse sonhozinho de amanhã você ir para Cancún, não. Para amanhã você ir para Ilhas Maldivas, não. Deus ama gente que é louca da cabeça. Que sonha em que herdará o melhor dessa terra. Tem alguém aqui nessa noite que sonha isso? Querido, eu profetizo nessa noite que os seus sonhos em breve se tornarão realidade. A Bíblia diz que Deus faz sair um pobre, tira um pobre do pó e faz assentar entre os príncipes. Deus é Deus de promessa. Então, querido, José governava sobre os seus irmãos. Aí sabe o que aconteceu? Os irmãos o venderam. Os irmãos o venderam. Ele foi comprado como escravo pelo homem chamado Potifar. E sabe o que aconteceu quando ele chegou na casa desse homem? Liderou. Potifar olhou para ele e falou assim, cara, você não tem jeito, cara. Vou botar tudo na sua mão. E José começa agora a liderar a casa de Potifar. Tudo na mão de José. Aí quando a mulher de Potifar armou para José e José foi para a prisão, chegando na prisão, quem é que liderou a prisão? José. Não tinha jeito. Onde José estava, José liderava. José foi para a prisão, chegou lá. Ó, José, está tudo na sua mão aqui, os caras não trabalham direito, faz aí. José colocou a prisão em ordem, ajudou um homem, um copeiro do faraó que estava lá. Obrigado. De faraó que estava lá. O copeiro diz, olha, José olha para ele e fala assim, olha, lembra-se de mim. O copeiro vai, se encontra com o faraó precisa de interpretar o sonho, que era muito difícil. Vou falar mais devagar para a tradução, viu? Desculpa. E chama José para interpretar o sonho de faraó. E quando José chega, interpreta o sonho,
ele não somente interpreta o sonho, ele interpreta e ele dá a solução do problema. E Faraó olha para aquele homem e fala bem assim, não tem jeito, sobre ti eu te coloco agora como governador do Egito. Somente eu no trono serei maior do que você. Querido, eu não sei se eu estou sonhando muito, ou José liderava sobre os irmãos, José liderava sobre a casa de Potifar, José liderava na prisão e José liderava sobre todo o Egito. Entenda, liderança não tem a ver com o local que você está, mas sim com a autoridade que Deus disponibilizou para você. Querido, você pode estar aqui na Inglaterra, você pode estar na Alemanha, você pode estar no Brasil, você pode estar lá no bairro mais perigoso do meu estado, chamado Serra. Se você estiver lá, você vai liderar, meu querido. Meu Deus, o que é isso? Queima ele, Jesus. Queima ela. Propaganda do YouTube, eu sei como é que é. Querido, entenda, liderança não tem a ver com o local que você está. Deus disponibilizou autoridade para você, mas Mateus, autoridade e liderança não são diferentes. Não quando você quer alcançar e avançar na sua vida. Deus disponibiliza para você autoridade sobre a sua casa, liderança sobre a sua família. Querido, não é os seus filhos que lideram sobre você, é você que lidera sobre os seus filhos. Não é os problemas que lideram sobre você, é você que lidera sobre os problemas. A autoridade, quando é usada na liderança, faz você avançar. Querido, para acessar a promessa que Deus tem para você, você precisa liderar a sua vida, liderar a sua casa, liderar seus sentimentos, liderar o seu coração. Então, o segundo ponto que eu falo com você é sobre liderança, para alcançar as promessas que Deus tem para nós. Mateus, Deus me prometeu algo, eu vou ficar aqui de braços cruzados? Não. Querido, você precisa ter constância. Você precisa liderar a sua vida. Mateus, mas quem lidera é Deus. Não, Deus está no controle. Na liderança está você, meu querido. É você que lidera a sua vida, a sua casa, de dizer, amanhã eu vou levantar para trabalhar, amanhã eu vou levantar para correr atrás do meu, amanhã eu vou estudar, amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo. Você lidera o que você faz na sua vida. É como se Deus te colocasse nos altos e nos baixos da vida. E aí, você só vai liderar quando estiver tudo bem? Ou você vai liderar também quando estiver tudo mal? Liderança não tem a ver com o estado que nos rodeia, liderança tem a ver com nós. E liderança não tem a ver nada com estar aqui na frente, porque estar aqui na frente é só para o último lá na frente conseguir me ver, porque nós somos todos iguais. Que o espírito de liderança esteja sobre a sua vida nessa noite, esteja sobre a sua casa. Querido, o terceiro ponto que eu vejo no decorrer dessa promessa, que promessa, Mateus? Alcançar a terra prometida, é Moisés. E o exemplo que eu vejo dele é de obediência. Obediência. Querido, eu não vejo Moisés tendo vontade de guiar o povo. Eu não vejo Moisés tendo vontade de ser mensageiro de Deus. E eu também não vejo Moisés querendo sair da sua zona de conforto. Alguém já viu Moisés querendo liderar o povo? Pelo contrário, ele olha para Deus e fala, Senhor, eu sou pesar no falar, eu não sei chegar diante de Faraó, eu não sei conversar, eu sou difícil, não dá. Ele fala assim, eu não quero. Segura aí, Tom, vai chegar a benção. Está difícil para mim, Senhor. E o que é que Deus faz para ele? Moisés, é você. É você, Moisés. Cadê o seu irmão Arão? O seu irmão Arão não fala bem? Leva ele, mas Moisés, é você. Então, querido, eu vejo em Moisés um exemplo de obediência, porque ele mesmo não querendo fazer, ele acabou fazendo, sabe por quê? Porque ele entendeu que o propósito era maior do que aquilo que ele estava vivendo naquele momento. Tem coisas que te aguardam, querido, e é maior do que você imagina. Tem coisas que te esperam, fases do seu casamento, aleluia, que te esperam, que vai ser a melhor fase do casamento de vocês, aleluia. Meu pai, aleluia.
Aleluia. Querido, vai chegar o momento da sua família viver aquilo que ela nunca viveu. Mas para isso basta você ser obediente à voz de Deus. Meu Deus, falei isso não, Jesus. Querido, Moisés, ele não queria obedecer, ele não queria, mas muitas vezes obedecer vai fazer chegarmos em lugar que nós não queremos. Obedecer a Deus às vezes vai levar nós para o meio do deserto. Obedecer a Deus vai às vezes fazer nós nos assentarmos 2, 3 horas da manhã no nosso quarto e dizer: o que eu estou fazendo aqui? Obedecer a Deus às vezes vai te trazer um sentimento de solidão. Obedecer a Deus às vezes vai fazer você ficar sem dinheiro. Obedecer a Deus às vezes vai te levar por circunstâncias em que você vai ver e vai olhar e não vai ter ninguém do seu lado. Obedecer a Deus às vezes vai fazer você, por incrível que pareça, por mais anormal que isso pareça, vai fazer você às vezes entrar em atrito com alguém. Ser obediente a Deus às vezes vai ter que gerar em nós um sentimento de pedir perdão mesmo estando certo. Já aconteceu com você, sim ou não? De pedir desculpa mesmo não estando errado. Ser obediente a Deus é quando a despensa está cheia. Quando o seu filho vai lá, corre e pega o que quer. Mas ser obediente a Deus é também te levar para lugares que o seu filho vai abrir a despensa e não vai ter nada para comer. Ser obediente a Deus, às vezes, vai fazer você estar no meio de situações que você não está dominando, que você não tem mais liderança. Mas como eu disse, liderança não tem nada a ver com controle. Hoje você não lidera, mas amanhã você lidera. Hoje você não está na liderança, mas Deus está sempre no controle de tudo. Obedecer a Deus talvez seja uma das partes mais difíceis de todo o processo, sabia? Porém, uma das mais gratificantes. Uma das mais gratificantes. Eu me lembrei de algo agora, eu não ia falar isso, mas eu me lembrei de algo. Há muito tempo atrás, eu e minha família, na verdade, passávamos um problema muito difícil, né, Rafael? Tá prestando atenção? Eu não especifiquei. Um dos problemas muito difícil, mais particularmente financeiro. Ô, prova danada. Quem já comeu carcaça de galinha? Aleluia, Jesus. Se você é da Alto Clero, se você é do povão lá de cima, você talvez não sabe o que é carcaça de galinha. Carcaça de galinha é só o resto da galinha. É as costas, o pé, o pescoço. E esse lá em casa era um dos pratos principais. Era carcaça de galinha assada, ensopada, cozida, era gelada, era quente, era de sobremesa, era o caldo da carcaça como sobremesa, era excepcional, carcaça. E eu lembro que era uma prova que só, e aí eu acabei que indo vender bala e água na rua. E às vezes eu olhava para todo aquele semáforo parado, olhava todo aquele congestionamento e eu batendo nos vidros dos carros assim, e apontava a jujuba para eles, e eles olhavam e faziam assim, não. Ou pegava uma franela e ia limpar os vidros dos carros, e alguém olhava para mim e fazia, não, e eu olhava para o céu e dizia, Deus, o que está acontecendo? E minha mãe, uma mulher sempre muito de oração, e sempre falava, Deus vai fazer. E quando eu olhava para aquela situação e ia para a igreja, às vezes Deus olhava, usava alguém e dizia, eu vou te levar, eu vou te soprar. E eu olhava e eu dizia, eu? E no outro dia eu estava lá vendendo água e vendendo jujuba no sinal. E as pessoas passavam por mim e eu fingia que não via elas e elas fingiam que não me viam, para mim não me constranger.
Até num dia em que eu estava passeando bem aqui, na Londoai, junto com o meu primo. E de repente, toda aquela cena fantástica, fabulosa da Londoai, começou a se desmontar na minha frente. A única pessoa que sabe disso é a Thalita. E de repente, começou no vidro da balsa onde eu estava, uma mãozinha bem pequenininha batendo. Bem pequenininha batendo, e eu comecei a ter uma visão. E quando eu olhei para aquela mão bem pequenininha e eu olhei para o outro lado do reflexo, eu olhei e eu estava me vendo. E eu olhei e eu disse, fechei os olhos e Deus disse no meu coração naquela hora: por acaso eu sou homem para mentir, ou filho do homem para se arrepender? Querido, preste atenção, não é o lugar que faz você, é você que faz o lugar. Querido, sabe o que mudou de um menino que vendia bala no sinal para hoje? Nada, praticamente, quer dizer, hoje mudou. Eu sou grato a Deus, porque aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Querido, não foi por mim, mas é por Ele. Ele não prometeu na minha vida e não promete as coisas na sua vida e não cumpre as coisas na sua vida por mim, mas Ele cumpre e faz porque Ele te ama, por Ele, tudo para Ele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Eu quero profetizar nessa noite, talvez você entrou aqui vivendo a pior fase da sua vida, talvez você entrou aqui no silêncio, na amargura, talvez você entrou aqui na tristeza, mas Deus vai te impulsionar para viver o sobrenatural e a promessa dEle na sua vida. Querido, obedecer significa alguém que cede às vontades, às ordens de alguém. Esse é submisso, assim como o homem é para a mulher. Vamos falar a verdade, né, pessoal? A gente banca mesmo, falando, não, eu mando na mulher, mas não manda, cara. Não manda. Queridos, a submissão a Deus requer de nós uma inteligência emocional para deixarmos a vontade, para deixarmos de fazer nossa vontade e fazermos a vontade de Deus. Você não vai querer obedecer, você não vai querer fazer, mas você precisa fazer. Você precisa obedecer. Para você acessar as coisas, as promessas que Deus tem para você. Você precisa ser alguém submisso a Deus, obediente a Deus. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Sujeitai-vos a Deus. Queridos, é preciso submissão a Deus. Muitas vezes nós não queremos obedecer a Deus. Eu sei que você não tem vontade de vir aqui orar na quinta-feira, na noite de Engineering Room, mas você tem que vir porque você é submisso a Deus. Não é coisa do pastor, não é coisa da pastora. Querido, é vontade de Deus. Eu sei que a sua carne vai pular e vai gritar para você não vir. Eu sei que você não vai querer se dedicar na sua célula. Eu sei que você às vezes não quer participar de uma reunião online no Zoom, 8h30, 9 horas da noite. Mas queridos, às vezes é preciso nós obedecermos, porque é melhor obedecer do que sacrificar. Aí sabe o que acontece? Muitas vezes a gente não vem para oração aqui na quinta-feira, e sabe o que acontece? As coisas começam a pegar lá fora. O casamento pega lá fora, o filho fica daquele jeito. Aí o que acontece? Você vem para a oração quinta-feira. Meu Deus, meu filho, Jesus. Querido, adiantou alguma coisa? Muitas vezes nós não queremos obedecer a voz de comando de Deus, mas queremos obedecer a nossa voz de comando. Para você alcançar a promessa de Deus, você tem que obedecer a Deus. Último ponto. E termino. Josué. Eu falei sobre Abraão, Isaac e Jacó, primeiro ponto. Depois eu falei sobre José, o segundo ponto. Terceiro ponto, Moisés. E agora o último ponto, Josué. E sabe o que eu vejo em Josué? Coragem. Coragem. Querido, eu te pergunto, quantas batalhas Josué lutou? Quantas? Quantas pessoas Josué matou antes desse momento? Antes dele
ouvir do Senhor, antes dele assumir a liderança do povo? Inúmeras, várias. Aí o que Deus fala para Josué? Josué, capítulo 1, versículo 9: não te mandei eu? Seja forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. O que Deus fala? Seja forte, seja corajoso, coragem. E eu te pergunto, se Josué tinha matado várias pessoas, tinha lutado várias guerras, tinha ganhado várias batalhas, por que Deus está olhando para ele e dizendo: seja corajoso, Josué? Calma aí. Para alguém enfrentar uma batalha, para alguém enfrentar uma luta, para alguém matar alguém, não precisa ter coragem, sim ou não? Vamos lá, sim ou não? E agora, por que Deus olha para Josué e fala: Josué, seja corajoso? Por quê? Não tem lógica. Não tem lógica ao olhar para alguém e dizer: olha, seja corajoso. E eu me lembro de umas noites atrás lá em casa, só para que você memorize isso na sua cabeça, que assim, quem me conhece sabe que eu sou um cara muito corajoso. E muito corajoso mesmo. E aí eu estava dormindo, e a minha esposa me chamou: Mateus, tem alguém lá fora. E eu, como todo corajoso, levantei, abri a porta, acendi a luz. Falei: tem alguém aí? Em português mesmo, porque aqui não tem essa. O Espírito traduz. Tem alguém aí? Na verdade, eu fui perguntar se tinha alguém aí. Eu falei: how are you? Mas acontece com a gente que é estudante de inglês, acontece. E eu falei: tem alguém aí? Aí eu ouvi nada. Falei: amor, tá controlado. Tá precisando de alguma coisa para voltar a dormir, que eu vou ficar garantindo a sua segurança. Na verdade, aconteceu ao contrário, mas assim, como ela não está aqui, eu tomei a função dela. Mas o que acontece, querido? Tem momento na sua vida que você precisa ser corajoso. Eu não digo corajoso ao ponto de fazer como o pastor Israel, de falar assim: eu vou lá jogar bola. Não vai não, eu vou. Mas assim, precisa ter um pouco menos de coragem, mas é preciso ter coragem. Sabe por quê? Sabe por que é preciso ter coragem, querido? Porque a coragem significa moral forte perante o medo, os riscos, a bravura, a intrepidez, é firmeza de espírito para enfrentar qualquer situação. É preciso ter coragem no mundo espiritual. É preciso você ter coragem de olhar para dentro da sua casa, para qualquer lugar que você esteja, e dizer: diabo, você não é bem-vindo aqui, sai fora. Na minha família você não vai dominar, você não vai reinar, sai fora. É coragem para você colocar a mão na cabeça dos seus filhos e dizer: filho, filha, você é uma bênção, você não é uma maldição, você é uma bênção. É coragem para quando está tudo dando errado, você olhar para sua esposa, você olhar para sua família e dizer: cara, está dando tudo errado, mas vai dar certo. Coragem para cima, é coragem. A igreja de Cristo é corajosa. Aí eu te pergunto, Josué tinha lutado tantas coisas, Josué tinha participado de tanta batalha, e sabe para que Deus estava falando para ele ter coragem? Porque não era uma missão fácil, querido. Pensa comigo aqui, estou terminando, olha para mim. Moisés, o maior legislador de Israel. Moisés, a pessoa que mais teve à frente dos milagres do povo de Deus. Moisés, o cara que colocou o cajado na água e o mar se abriu. Moisés, o cara que orou e fez pão cair do céu, cordoniza cair do céu. Moisés, o cara que orou e fez a água salgada transformar em água doce. Era esse que Josué estava agora assumindo o lugar dele. Josué não assumiu o lugar de qualquer um. Josué assumiu o lugar da pessoa que Deus mais tinha usado até então naquele momento. É a mesma coisa que um dia, Deus me livre e guarde, né? A gente nunca espera isso, mas o pastor parta dessa igreja, vai embora, e aí ele coloca o Tom para assumir essa igreja, ou coloca eu para assumir essa igreja. Olha a responsabilidade que é, meu querido. E vai para Londres sexta-feira, e volta aqui para o domingo, e vai para a Convent domingo de manhã, e vem para essa igreja, e vai fazer o que... E aí? Josué não estava assumindo uma firma quebrada. Josué não estava assumindo um cargo quebrado. Josué estava assumindo
uma coisa que estava caminhando, estava dando certo. Aí, sabe o que é interessante, querido? Que Deus tinha falado para Josué: Josué, seja corajoso, não temas. Porque agora, o momento de instabilidade, de insegurança que Josué está vivendo, é normal que todo mundo passe. Quem é que já viveu um momento de instabilidade? Quem é que já viveu um momento de insegurança? É nesse momento que o medo vai bater na sua porta. E sabe o que você precisa fazer quando o medo bater na sua porta? Coragem. Não, Mateus, eu vou ter coragem depois que o medo acabar. Aí não é coragem. Coragem é para você superar o medo. Você não pode ter coragem só quando o medo vai embora. Você precisa ter coragem quando o medo começa. Porque quando o medo começa, a coragem vai te fortalecer para você vencer o medo. Querido, coragem que eu olho para Josué e vejo Josué tendo. Coragem é continuar vivo quando todos disseram que você já morreu. Eu vou repetir. Coragem é continuar vivo quando todo mundo já disse: está morto. Vamos enterrar, está morto. Aí alguém olha lá e fala assim: não morreu ainda não. Não pode enterrar não, está vivo, olha lá. Coragem é continuar voando quando todos já ameaçaram cortar as suas asas. Isso é ter coragem. Coragem é você continuar voando quando todo mundo já cortou as suas asas, queridos. Coragem é viver as promessas de Deus quando todos dizem que não dá mais. Alguém olhar e falar assim: não dá mais para ele. Olha lá, ele está morto, ele está acabado. Já foi, tá vencido. Não, querido. Deus nos deu um espírito de coragem. Deus nos deu um espírito de ousadia. Deus nos deu um espírito para avançarmos no mundo espiritual. Querido, sabe por que é preciso ter coragem? O pessoal do louvor, se quiser, está liberado. Sabe por que é preciso ter coragem? Olha para mim. A Bíblia nos compara como águia ou como outro pássaro? Repita comigo: águia. Sabe por quê? A águia, quando ela perde o seu bico, vai perdendo o seu bico de tanto ciscar, quando as suas asas estão velhas, quando a águia ela não consegue mais ter uma flexibilidade boa, sabe o que a águia faz? Ela se esconde durante 150 dias. E sabe o que acontece nesse período de 150 dias? Ela se renova. Durante 150 dias dela, o bico é trocado. As asas são renovadas. Mas é doloroso, porque ela tem que puxar pena por pena para nascer nova. As garras dela são trocadas. Ela recebe novas garras. E eu te pergunto, hoje a sua vida é como a águia. Ou você tem coragem para subir e ficar os 150 dias para se renovar, ou você desce e morre na terra. Ou você morre e entrega os pontos. Ter coragem é quando você vê todo mundo se levantando contra você, mas você sabe quem está do seu lado. Ter coragem é saber que pode 11 mil demônios se levantar contra você. 1000 cai do seu lado, 10 mil à sua direita, mas você não vai ser atingido. Querido, ter coragem é saber que você está na sombra do Onipotente. Ter coragem é você receber do Senhor a espada do Espírito e o escudo da fé. E não achar que você só foi feito para apanhar, mas que você também foi feito para atacar. Nós não fomos feitos somente para se defender, não. Nós também somos feitos para atacar. É preciso coragem para atacar. A igreja que ataca, ela avança. A igreja que ataca, o inferno fica revoltado. Nessa noite, que
que o espírito de coragem esteve sobre a sua vida. Querido, a coragem foi o principal motivo daquela mulher do fluxo de sangue ter tocado em Jesus. Coragem. Coragem, porque depois que você dá o seu primeiro passo, a coragem vai fazer você caminhar pelos caminhos da revelação. Muita gente fala assim, cara, coragem para levantar, vamos se movimentar, querido. Coragem não é só para você levantar, coragem é para você continuar caminhando. Fique de pé comigo nessa noite, no nome de Jesus. E eu te pergunto, o que aconteceu para você não viver ainda suas promessas? O que aconteceu que as promessas dele não se cumpriram na sua vida? Será que está precisando você ser constante? Será que está precisando você ser obediente? Será que está faltando você ter coragem? Será que está faltando o quê? Feche os seus olhos, vamos orar nessa noite. Vamos cantar um louvor. Eu oro para o Espírito Santo de Deus te tocar nessa hora, querido. Eu oro para o próprio Deus derramar sobre ti uma porção de constância, de renovo, de coragem, de obediência, de liderança. Isso não é uma mensagem de autoajuda, não. Isso é uma mensagem para quem entendeu o que é em Deus. Nós somos filhos. E filhos têm direitos. Direitos às promessas do Pai. Então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer